Nesta quarta-feira, 24 de abril de 2024, a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Nanuque lançou a campanha Abril Laranja, em referência à repressão e combate aos maus tratos aos animais. Nesta mesma data, foi realizada a entrevista coletiva, onde o investigador de polícia Evandro Costa explicou como será a dinâmica da campanha e como o cidadão poderá participar, encaminhando denúncias de casos de maus tratos, tendo como vítimas os animais domésticos da nossa região. Nesta mesma oportunidade, o policial orientou ao cidadão sobre as consequências jurídicas à pessoa que praticar esse tipo de crime, podendo resultar em prisão e multa. Veja a matéria. Neste mês de abril, a Polícia Civil de Minas Gerais está difundindo uma campanha denominada Abril Laranja, que se trata do combate à crueldade contra os animais. A Polícia Civil tem feito aí um trabalho nesse sentido para conscientizar sobre as práticas que podem ser consideradas crimes contra os animais, principalmente cães e gatos, que têm sido aí os mais afetados aí, em relação aos maus tratos e abandono. A Lei 9.605 de 1998 trata dos crimes ambientais, entre eles os crimes contra os animais, principalmente contra os animais domésticos ou domesticados. Segundo essa lei, trata-se de crime algumas condutas que venham a oferecer ou venham a causar danos, mutilação e alguns tipos de sofrimento aos animais praticados pelas pessoas, sem que tenham esse conhecimento de que isso se trata de crime. Segundo essa lei, praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Incorre também em crime as pessoas, aquele que realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Então, nessa última, é bom que se tenha bastante atenção. Então, o que significa, então, essa questão aí do crime contra os animais? São condutas previstas nessa lei de crimes ambientais, em que algumas condutas praticadas por seres humanos são criminalizadas, inclusive de forma até rigorosa, quanto se tratar de cães e gatos. A pena para quem pratica esse crime de maus tratos contra os animais, que são os atos de abuso, maus tratos, inclusive práticas sexuais contra animais, é de uma pena aí de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Lembrando que esse tipo de pena é aplicado lá pelo Poder Judiciário. Quando se tratar de cães e gatos, a pena é mais rigorosa, tendo aí uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda de animais. E se caso houver, então, a morte do animal, essa pena pode até ser agravada mais ainda, tendo um aumento aí de 1/6 a 1/3, em qualquer dos casos. Enfim, trata-se, então, de crimes contra os animais, em que a Polícia Civil ela atua principalmente na investigação, apurando a conduta de pessoas que tenham praticado atos contra os animais que possam vir a causar esse tipo de sofrimento aos animais. E quais os atos que poderiam ser considerados ou enquadrados, então, nesses tipos de crime? Por exemplo, atos de abuso, excesso de carga, de atividades ou até mesmo o abuso sexual contra os animais, alimentação deficiente, abandono, envenenamento, má higienização do animal, ausência de cuidados veterinários necessários, ausência de local adequado e boas condições para que o animal possa viver, agressão física, ferimentos, mutilação, tais como corte de orelhas e ou dos rabos, até mesmo para os fins estéticos. Então, essas condutas, se praticadas contra animais, podem ser enquadradas, então, nesse tipo penal e o responsável poderá responder por esse tipo de crime. A gente ressalta que o atropelamento não intencional, ele em si ele não é considerado crime. No entanto, a omissão de socorro pode sim enquadrar em uma situação que pode responsabilizar essa pessoa responsável. Então, em caso de atropelamento, procure ajuda, procure a autoridade responsável que possa praticar então os cuidados necessários de socorro a qualquer tipo de animal que foi atropelado de forma não intencional. Dentro desse trabalho então que a Polícia Civil realiza, é importante que as ações que as pessoas possam observar, que se enquadrar aí nessas condutas, que possam ser denunciadas através do telefone 181, para que possa haver então uma investigação para a apuração do fato. Em se tratando então de uma prática criminosa, esse autor
ou essa autora poderá ser responsabilizado e encaminhado esse procedimento para o Tribunal de Justiça, onde ele vai responder então pelo crime praticado, né? Então, dentro dessa campanha do Abril Laranja, que trata do combate da crueldade contra os animais, a Polícia Civil tem feito esse trabalho de informação e difundindo um material publicitário para orientar melhor as pessoas aí a respeito aí do que pode caracterizar os maus-tratos contra os animais. A gente lembra que na capital mineira, na cidade de Belo Horizonte, existe uma delegacia especializada de crimes contra o meio ambiente, que trata exclusivamente desses tipos de assunto, né, envolvendo aí crimes contra o meio ambiente. Mas em todo o estado há essa rede, né, esse trabalho feito pelas delegacias de polícia, que haja a prevenção e também o combate a essas condutas criminosas praticadas contra os animais. E dentro dessa campanha que a Polícia Civil de Minas Gerais tem realizado, é importante ressaltar que as pessoas que querem adotar animais, aquele que tem interesse em adotar ou aquele mesmo que já possui o seu animal, que possa se conscientizar daquelas condições necessárias para o bem-estar desse animal. Então, é necessário que a pessoa que tem esse interesse, que ela tenha em mente que ela precisa de cuidados para com esse animal, precisa de um local adequado para que esse animal possa viver, precisa de cuidados médicos, veterinários e precisa que essa pessoa dê, acima de tudo, o carinho necessário para que esse animal não se sinta abandonado dentro da sua própria casa. Então, é importante que aquele que tem interesse em adotar um animal, que conheça bem todas as circunstâncias que ele vai ter que ter cuidado, né, vai ter que tomar quanto ao animal adotado, para que não possa incorrer numa prática criminosa sem mesmo ter esse conhecimento. Então, essa campanha Abril Laranja, a Polícia Civil tem divulgado bastante, numa forma aí de atuar, né, na sociedade para o combate a esse tipo de atitude, né, contra os animais, né? A gente lembra que essa lei de crimes ambientais, ela tem diversos tipos de crime, mas a ênfase aqui está sendo mais com relação aos maus-tratos ou à crueldade contra os animais, principalmente cães e gatos, que são os cães e gatos são os animais que mais sofrem aí com o abandono, né? A gente vê bastante esse tipo de animal nas ruas e mesmo os tutores que causam determinado tipo de sofrimento. Então, é muito importante que, se houver uma prática dessa natureza, que a pessoa possa ligar para o 181 e fazer a denúncia, né? Em havendo aí, se essa denúncia for consistente, a Polícia Civil vai fazer a investigação para apurar aí a responsabilidade dessa pessoa que esteja praticando esse tipo de crime contra os animais. Esse procedimento, a gente lembra que ele é sempre encaminhado para o Poder Judiciário, que é o órgão que vai aplicar aí a sentença ou a pena ao final desse procedimento, né? Podendo essa pessoa vir a incorrer aí até numa pena de reclusão, que como é previsto nessa legislação.